Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo, que sempre nos dá a vitória, sempre nos faz triunfar. E o apóstolo Paulo disse que nesta visão de que, estando nós em Cristo, somos também vencedores. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, meu abraço a você que me ouve. Que Deus possa estar me confortando, trazendo juntamente comigo algum aprendizado. Jesus diz para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, que Deus nos ajude a crescer nele. Vamos estar, nesta ocasião, também ministrando a ceia. Então, vai ser um sucesso. Em nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos imensamente de Ti. Não vivemos sem o Senhor, nada nós podemos fazer se não for o Senhor que faça por nós, nos ajude. Tu és o Deus que todas as coisas faz. Querido Jesus, interceda por nós, querido Espírito Santo, manifeste mesmo a sua ajuda, sua direção para essa tarde. Tu és o Senhor, és o nosso Deus, estamos na tua dependência. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos. Amém. Amém. Então, a proposta, irmãos, o que deseja o meu coração e creio que vai ajustar também com o seu, é crescermos na palavra. Ninguém aqui é sábio, ninguém aqui tem nada a oferecer, mas Deus tem, Deus pode oferecer, Deus tem o que nos dá, Deus é Deus. Amém? Então nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. Vou ler um versículo aqui e logo depois vamos passar mais à frente, vamos ler mais nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo. Então diz aqui, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse é o versículo 1, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Isso anima meu coração e anima o seu coração. Creio que nós podemos aprender com isso aqui, podemos nos firmar nessa promessa, ter objetivos, estar voltados para esta visão que o apóstolo Paulo recebeu, que está ensinando a igreja em Corinto, está ensinando a nós, a igreja. Irmãos, é certo de que neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, né, a palavra de Deus garante que Deus está dando sustento, que Deus é realmente quem nos dá, aí podemos dizer, muitos anos de vida, mas nem todos têm assim muitos anos de vida. Às vezes as pessoas nascem e logo aí partem, né? Às vezes poucos anos de vida e já deixam esse tabernáculo. Esse tabernáculo já é desfeito. Ele vai para o túmulo, né? Então Jesus está falando de algo que cessa aqui, né? Algo que se desfaz aqui. E aí pode ser uma idade maior, uma idade menor, mas é disto que o irmão Paulo está falando. Agora, a garantia em Cristo Jesus é que nós temos um edifício, uma casa, algo melhor. Quando ele fala aqui numa casa, uma casa para um edifício, creio eu, que é muito melhor. É muito mais amplo, é muito, diria, de maior valor.
Então, Paulo está falando disso. Deixarmos esse tabernáculo se desfizer, cessar o tempo, tá? Nós teremos coisas melhores. E é coisas eternas. Não vai se desfazer mais. Então, creio que você e eu, nós estamos nessa esperança, né? Tanto é que aqui para frente um pouquinho, ele diz que nesse tabernáculo aqui nós gememos, somos carregados, tá entendendo? Mas há uma ansiedade, é um desejo de algo futuro, algo melhor. Então essa é a minha esperança. Estou aprendendo nessa tarde, estou aprendendo com você nessa visão. Graças a Deus por Jesus Cristo, que está junto ao Pai, intercedendo por mim, fortalecendo, intercedendo por você. E nisso a gente vai vivendo. Quantos anos não sabemos, se está perto, se está... Mas o fato que hoje em dia, é uma coisa que se relata muito. A gente está vendo muita gente partindo. Muitos irmãos nossos, muitas outras pessoas, amigos. Tudo isso deixando esse tabernáculo. Para eles, esse tabernáculo se desfez. Agora, ele tem nos céus, a parte de Deus, um edifício. Não feita por mãos humanas, está entendendo? Mas feita por Deus, eterna nos céus. Amém? Então, amados, nós vamos agora para uma outra visão que eu quero partilhar. Que o texto tem muita coisa maravilhosa, muito mesmo. Mas nós vamos aprender algumas alternadas aqui. Então estamos aprendendo, já estamos aí cheios de esperança, nada para nos esmorecer, mas para nos encher de vigor, nos encher mesmo de esperanças maravilhosas. E nesse mesmo texto e nesse mesmo capítulo, está entendendo? Nós vamos lá para o versículo 16 desse texto. No versículo 16 tem algo que eu acho também muito interessante. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia nos fala de uma velha aliança e uma nova aliança, né? Então, amados, vamos aprender nessa noite, vamos nos vestir nessa noite, está entendendo? Não da velha aliança, mas da nova aliança. São dois tempos, velha aliança, nova aliança. Por que essa nova aliança? Está entendendo? A semelhança do que Jesus falou ali no edifício, uma casa, um edifício eterno nos céus, é essa aliança. Por exemplo, a velha aliança foi transitória, está entendendo? Em todo lugar, a Bíblia fala, ela passou, ele passou, esse Velho Testamento passou, Deus encerrou. Jesus disse que o fim da lei é Cristo, né? Para a salvação de todo que nele crê. Então, irmãos, vejam como as coisas passam. E nós estamos agora na nova aliança, que nascer do Senhor até é relatado sobre isso. Então, amados, é preciso a gente, como disse Paulo, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, tá? Ficar com realmente a nossa vida atual. Nós somos crente. Crente aonde? Crente em Jesus. Recebemos a fé, nós somos da fé em Jesus. E aqui o apóstolo diz assim, ó, assim que daqui por diante a ninguém, ou seja, assim que da nova aliança por diante. Eu acho maravilhoso a Bíblia, irmãos, porque
até mesmo no livro de Apocalipse, que é o livro onde encerra, eu diria, o propósito de Deus, o que Deus tem a fazer, está fazendo no mundo. Ali é falado de novos céus, nova terra, aqui fala em nova criatura. Tudo novo, irmão, se fez. Tudo novo se fez. E nós precisamos, irmãos, ficar atentos com essas coisas, né? Nós somos do novo, nós somos de Deus. É claro que Deus não é velho e não é novo, Deus é Deus. Mas aos seus, ao povo, à humanidade, esse propósito de Deus, Ele quis formar, está entendendo? Toda a humanidade é um povo só. A sua igreja, está entendendo? Nós somos o seu povo. Agora não há mais judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita. É um povo só, viu, irmão? É um povo só. A fé é única, né? A fé é única. É claro que Deus repartiu como quis. Eu não sou obrigado a ter a mesma quantidade de fé que o Júnior tem, mas o fato é que a fé é única. Foi uma fé dada por Deus a todos. Então, irmãos, todos nós tivemos essa chance de sermos da fé. Fé aonde? Fé em Cristo Jesus. Fé que Ele nos salvou. Fé que Ele nos perdoou. Hoje, os nossos pecados não têm mais efeito nenhum sobre nossa vida. Jesus decidiu, Deus decidiu, está entendendo? Perdoar os nossos pecados. Jesus é a propiciação pelo pecado de toda a humanidade. Não somente a minha, como diz a Bíblia, mas nem sua, mas de toda a humanidade. Então, irmãos, é maravilhoso. Então, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha aí. Preste atenção, não sei se você lembra, mas Jesus falou-nos que Ele não vê a aparência do homem. Viu? Está falando exatamente disto. Deus não lhe mede, Deus não me mede, porque eu sou rico, porque eu sou pobre, porque eu estou aqui, porque eu estou acolá, eu moro aqui, moro acolá, sou graduado nisso. Não, Deus, essas coisas, irmãos, não é por aí. Deus não está olhando essas coisas. Mas a Bíblia afirma que Deus vê o coração. Deus vê o seu espírito, o nosso espírito. Então, Ele também não está juntando dados da humanidade para isso. Viu, irmãos? Deus é Deus, todos os tempos estão estabelecidos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E assim, irmãos, eu vejo aqui pela palavra, nós, nesse tempo de mundo aqui que Deus nos deixou no mundo, está entendendo? Nós nos movemos. Vamos para aqui, vamos para lá, fazemos isso, ou não fazemos. E Deus conhece tudo, está vendo tudo, mas Ele não está atrás de mim, me juntando para ver isso ou aquilo, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Então, Deus não olha nada mais segundo a carne, né? Ah, Luiz fez isso, Luiz vai fazer aquilo. Deus não vê, não está preocupado com isso. Deus, é grande, é tremendo, é maravilhoso, Ele nos ajuda em tudo, né? Às vezes até pessoas que se dizem ateus, querem desconhecer Deus, mas mesmo assim Deus está fazendo para eles, eles são beneficiados, né? Então Ele diz, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Pois bem, irmãos, Cristo se encarnou, Deus se encarnou, tá? Não podemos desconhecer isso, mas aí o apóstolo diz, contudo, agora já não conhecemos desse modo, viu, irmãos? Essa história aí, Jesus, irmãos, é Espírito, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então ele diz aqui, com relação a mim, com relação a você,
A nossa estação é outra. Ele diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viu? Tá certo, amado? Então é disso que Jesus está falando. Não é ficar agora para cima e para baixo. Não, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho que ser melhor, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Irmãos, o que está falando aqui é a respeito desse tempo, a respeito dessa vida que nós vivemos hoje, que nós devemos agradecer a Deus, sermos gratos por esse tempo maravilhoso. Deus vai nos tirar na época, no tempo certo. O arrebatamento acontecerá na época certa, no tempo certo, da parte de Deus. Está entendendo? Mas, irmão, nós já vivemos um tempo memorável, irmão. A nossa vida velha foi apagada, foi esquecida por Deus. Deus perdoou. E agora, quem crê em Jesus é esse povo que está sendo falado aqui. Assim que se alguém está em Cristo, assim que alguém recebeu a salvação, assim que alguém recebeu essa graça, esse dom de Deus, é nova criatura, as coisas velhas passaram, os pecados passaram, essas coisas, e tudo se fez novo. Graças a Deus por isso. E aí, só para ler, porque a gente já avançou em palavras aqui, isto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, irmãos, hoje a nossa palavra, eu diria, não é religião, isso não é religião, isso é evangelho, isso é palavra digna de toda aceitação. Está entendendo, irmão? Esse assunto de reconciliação é o que a humanidade precisa, o homem precisa, por fé, ele precisa se reconciliar com Deus. Tá? Ele precisa receber Jesus como Salvador. E diz que a igreja, aqueles que já conheceram a Cristo, aqueles que já conhecem a Bíblia, receberam esse ministério, irmão. Todos nós temos esse ministério de falar, de anunciar, de conduzir as pessoas a Cristo, para se tornarem uma nova criatura, para se tornarem filhos de Deus, né? A Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça e com a boca fazemos confissão para a salvação. Então toda a humanidade precisa disso e nós precisamos andar dessa forma. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, irmão, é algo muito importante isso aqui, importantíssimo. Jesus deu a vida para isso. Eu creio que você não ignora que Jesus morreu por você, que Jesus morreu por nós. E a Bíblia diz que tudo isso ele fez, está entendendo? Para nele nós nos tornarmos justiça de Deus. Sermos feitos justiça de Deus. Ou seja, não termos mais as marcas do pecado, da impiedade, aquelas coisas dantes cometidas. Tudo isso Jesus justificou. Você não precisa andar em pânico, não precisa andar desesperado. Você deve, pelo contrário, você deve andar na alegria, deve andar na paz, deve andar na gratidão a Deus, porque Jesus já fez todas essas coisas por nós. Então, Jesus morreu, Jesus se fez pecado e morreu em nosso lugar, para nos fazer, irmãos, justiça sua. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Então, eu louvo ao Senhor pela palavra e eu acredito que se isso não estiver crescendo, crescimento em nós, se você já sabia, já conhecia, já tem essa palavra, fique no gozo, fique no descanso de Deus, porque
A palavra de Deus nos informa dessa forma. Creio que não estou falando nada estranho, porque se trata da Bíblia, se trata de Deus. Está entendendo? Eu e você precisamos sempre viver nessa vida de Deus conosco. Amém? Amém. Nós vamos passar mais à frente, está entendendo? Só que voltar mais um pouco no capítulo 1 e para o versículo 11, para o capítulo 11 de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios, nós estávamos em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos para o versículo 23. Amém, irmãos? Versículo 23. Aqui está escrito que Paulo dizendo que ele tinha recebido. Está importante isso aí. Mas eu quero destacar a importância, está entendendo, do que Jesus realmente fez por nós. Está tratando de uma ocasião. Jesus estava com os apóstolos, com os discípulos. Ele sabia de tudo isso. Tá? Ninguém obrigou Jesus a nada. Ele fez isso porque de Deus estava realmente ordenado. Foi do querer dele. Ele deu a sua vida por nós. E Jesus estava então reunido com os seus discípulos, e ali aconteceu algo. Ele disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graça, e disse: tomai e comei, isso a respeito do pão, tomai e comei, porque isso é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Tá certo, irmão? Tudo isso focalizado em Cristo. Tá? Aconteceu algo extraordinário na vida de Paulo, ele aprendeu sobre isso. Eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo sobre essas coisas. Porque, irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Essa vida interior, o Espírito Santo, a Bíblia fala até nesse texto aqui que nós lemos antes, a respeito do selo do Espírito Santo. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Algo dentro de nós, um lacre dentro de nós. Irmãos, essas porções aqui são boas. Essas que nascem, vinda dos céus pelo Espírito Santo. Dentro de você, dentro de nós. É a parte memorável, a parte gloriosa. Então, esse feito de Deus foi revelado a Paulo, revelado a mim, revelado a você. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, irmãos, acontecia coisas na visão, tá, da vida terreal, tá? Não é só com você, não foi só comigo. Nem deixa de acontecer. Está aí, pessoas sendo traídas, pessoas sendo maltratadas, até pessoas que até estão sendo esbofeteadas. Muitas coisas nessa carne acontecem. Então Jesus foi traído nesta ocasião. Estava ali com seus amigos, seus discípulos. E ali ele foi traído. Ele diz que Satanás entrou no coração de Judas. E ele saiu pelos caminhos da mentira, pelos caminhos do engano, pelo caminho da ambição, pelo caminho do desejo do dinheiro. Viu? É uma coisa que eu preciso aprender, irmãos. Todas as coisas chegam a você no tempo de Deus. Porque é Deus que dá, irmão, todas as coisas ao homem. Você não tem nada porque você é importante, não. Não precisa se rebolar, entendeu? Achando que é importante. Você só vai ter alguma coisa, tá entendendo? Se Deus te der. Alguma coisa, estou dizendo, é alguma coisa permanente. Alguma coisa que seja paz na sua vida. Alguma coisa que
que traga alegria. Tem que vir de Deus, irmão. A boa dádiva, o dom perfeito, venha do alto, vem de Deus. Então, Jesus, aí, irmãos, ele tomou pão para essa simbologia, Jesus tomou o vinho para essa simbologia, e aí a Bíblia diz que é para trazer a memória. Que memória nós temos? Deus é digno de honra, digno de glória. Não é da nossa desconfiança, não é como o homem que, como diz até na velha aliança, né, irmãos? Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para se arrepender. Então é coisa eterna. Tratar com Deus é coisa eterna. Fiquemos nessa expectativa de vida, de encontro com Jesus para a vida eterna. O próprio nome já está dizendo eternidade. É eternidade, eternamente. Amém? Então, irmãos, vamos orar a Deus, vamos orar com a Socorro, ela vai orar pelo pão, orar pelo vinho. E nós vamos nessa tarde, nessa pouquinho de noite, estar ministrando os elementos. Vamos estar nessa concordância, nessa expectativa, nessa esperança em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito para conosco. Tu tem nos preservado a vida, Tu tem nos dado, ó Deus, saúde divina e tem nos suprido em cada necessidade, não deixando nos faltar nada, mas tudo tem sido provido por Ti. E sabemos, ó Deus, que não é pelos nossos méritos, mas é porque Tu és bom e as Tuas misericórdias têm nos alcançado, tem sido renovada para conosco a cada manhã, que é a causa de não sermos consumidos vivos. Ó Pai, obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua graça renovadora. Obrigado, Senhor, pelo pão simbolizando o Teu corpo dado por nós. Ó Deus, pelo vinho simbolizando o Teu sangue, ó Deus, dado por nós na cruz do Calvário. Tu que não tinhas pecado, para que nós tivéssemos vida e vida abundante contigo, vida eterna contigo. Obrigado, Pai, por esse sacrifício feito na cruz do Calvário por amor a nós. Nós Te louvamos com gratidão, Te engrandecemos, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela nos faz crescer em Ti a cada dia que a lemos, Pai. Ó Pai, que possamos lermos a Tua palavra e crescermos na graça e no conhecimento de Ti. Pedimos-Te, ó Deus, que Tu nos perdoe, nos abençoe. Ó Deus, a cada dia possamos crescermos na graça e no conhecimento de Ti. Seja conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Então, irmãos, em memória de nosso Senhor e Salvador Jesus, ele diz que, por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, irmãos, vamos fazer isso em nome de Jesus. Cada um pegue sua porção, aí o pão, aí o cálice. E agora nós vamos para a prática do que fez Jesus. Quando Jesus praticou o comer do pão e o beber do cálice, ele sempre disse que isso nós devemos fazer em memória dele. Se ele não estava fazendo de qualquer forma, mas ali estava um selo, uma conclusão
de algo muito importante para a humanidade. Logo em seguida ele foi preso pelos adversários, pelos homens. Depois ele vai também à cruz do Calvário. Ali ele dá a sua vida, ele sela para com todo mundo, tá entendendo? Essa vida que ele deu. Nós recebemos a sua vida. A Bíblia diz: se um morreu por nós, todos nós morremos. Irmão, não temos mais aquela vida. Paulo disse: agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, é maravilhoso sabermos dessas coisas, e isso são coisas que nós devemos ter em memória. Amém? Amém. Então, vamos nós. Vamos comer primeiro o pão e beber logo em seguida também o cálice, em memória de Cristo Jesus. Bebemos, nós já bebemos, tudo isso fazemos em memória do Senhor, Amém. em memória do seu corpo partido por nós, em memória do seu sangue vertido por nós. Nós somos muito agradecidos por essa tarde, por essa noite. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Pai. Graças te damos. Pedimos que o Senhor produza as tuas palavras nesse contato contigo, com a tua palavra, com o Espírito Santo, que nós possamos crescer. Esse, sinceramente, Senhor, é o motivo da nossa reunião, o motivo da nossa vida. Crescer na tua graça, Amém. crescer no teu conhecimento. Estamos agradecidos por essa memória, por esta ocasião. Ministra os nossos corpos, mesmo, nosso espírito, mesmo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, a gente quer lembrar, está sendo motivo de oração, está programado, irmãos, para dia 3 de outubro. Temos o recomeço da igreja presencial. Estamos juntos na presença daqueles que podem ir. Então, haverá ministração. O início será às 10 horas da manhã. A reunião começará às 10 horas da manhã. E se você pode, meu irmão, se você deseja, previna-se, ore, mas esteja ali, amém? Vamos estar lá com as pessoas que estão ministrando e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Convide pessoas, anuncie o que você puder, e assim vamos fazer essa primeira reunião, dia 10 horas da manhã. Dia 10 não, dia 3, 10 horas da manhã. Outra coisa que a gente quer também falar nesse instante, somos agradecidos pela forma que você já tem servido a igreja e pedimos que você sirva, continue servindo. Estou falando da igreja, pessoas. Quando você me vê falando de igreja, eu estou falando de você, estou falando do corpo de Cristo. Então você tem servido o corpo de Cristo, você tem ajudado, continue ajudando, se você pode, se você está nesse propósito, faça isso. A palavra de Deus diz que melhor coisa é dar do que receber. Então Deus, você continue fiel nos dízimos, continue fiel nas ofertas, faça isso de coração, com alegria. Jesus estará como sempre, entendeu? Na fidelidade, no serviço a nós. Jesus disse que veio
servir. Jesus não veio ser servido, mas Jesus veio servir, Jesus veio te ajudar, Jesus veio me ajudar. Ele está conosco todos os dias até a consumação do céu. Então vamos ser cooperadores de Cristo, cooperadores do reino. Você já tem sido feito isso, continue fazendo em nome de Jesus. Amém e amém.